Olá, gente! De volta a mais um podcast Advocacia na Veia. Nosso quarto episódio no mês de abril, o mês da cor laranja, que é o mês de combate à crueldade contra os animais. Nós vamos falar dos direitos e proteções dos animais. A gente sabe que desde 1978 a Unesco proclamou a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. E no Brasil há um avanço na legislação de proteção e de combate à crueldade aos animais. Aos maus tratos, inclusive, a gente sabe que é crime. Está previsto, inclusive, em lei de crime ambiental e também no Código Penal. Nós vamos falar disso, vamos falar de prerrogativas da mulher advogada, das dificuldades da advogada criminalista no dia a dia dos fóruns, das delegacias, das penitenciárias. Nós vamos falar de futebol feminino, nós vamos falar de muito mais. Vai ser um podcast bacana porque a minha convidada neste episódio é a minha amiga advogada Daniele Ferreira. Muito obrigado por aceitar o convite. Você que é uma militante da causa animal, uma advogada, especialista da causa animal e também criminalista. Mas vamos começar primeiro, Dani, pelos direitos dos animais, neste mês que a gente mobiliza todo o Brasil e o mundo contra a prática de crueldade aos animais. Primeiramente, é um motivo de muita felicidade estar aqui com você para falar desse tema e mostrar que é uma temática que tem relação com diversos assuntos, né, na sociedade. E como você bem pontuou, estamos no Abril Laranja. E assim, Henrique Clay, o Abril Laranja é muito mais do que uma campanha simbólica. Fico até triste porque deixei meu lacinho. Mas eu vim com a gravata. Mas você já está representando aí, sempre ando com o lacinho para poder pontuar e destacar, né, no mês de abril, essa campanha, que ela é muito mais do que simbólica. Ela, na verdade, ela tem previsão de lei aqui no município de Aracaju e também no estado de Sergipe. E o que é que ela fala? É o combate à crueldade contra animais. E que muitas vezes as pessoas não enxergam os atos de maus tratos como condutas criminosas. Então, assim, a gente tem hoje a possibilidade, diante desses avanços que você colocou agora no início, né, esses avanços que motivam a sociedade realmente a buscar uma maior punição. Mas eu sou uma pessoa que penso que a gente não tem que tratar somente com o aspecto punitivo, mas também educar as pessoas, para que as pessoas consigam entender que os animais são seres vivos, são merecedores de respeito, de dignidade, e, por consequência, a gente conseguir abolir essas práticas tão cruéis que existem ainda na sociedade. Os animais têm direito à vida, direito à liberdade. Não é permitido, né? Inclusive na Constituição Federal, foi um marco no nosso direito brasileiro, a Constituição de 1988, Constituição atual, artigo 225, Isso. Inciso 7º, diz lá claramente que é vedado a prática de crueldade contra os animais. E esse é o marco porque contra quem se pratica a crueldade é um ser senciente. Exatamente. É um ser que tem, portanto, quem sente crueldade é porque sente. Então, os animais sentem. Isto está declarado na Constituição Federal e isto é um salto muito grande na evolução e afirmação de direitos dos animais. Exatamente. A nossa Constituição, ela traz um texto, né, de forma muito clara, que a gente costuma dizer na doutrina animalista, que é a regra de proibição de crueldade, né? Talvez seja o único texto constitucional no mundo que, de forma expressa, proíba esse tipo de conduta. E a gente tem toda a Constituição, a gente tem a Constituição como um marco, né, principalmente para todas as legislações que a gente tem hoje, né, Henrique Clay? Hoje a gente já tem uma legislação, uma doutrina consistente
consistente, inclusive a defesa da autonomia do direito animal é justamente por isso, porque hoje, quando a gente vai identificar um ramo do direito como autônomo, a gente precisa observar se ele tem princípios próprios, se ele tem um objeto, se ele tem uma doutrina consistente, se esse ramo do direito ele já é lecionado nas universidades. Então, todos esses critérios, todos esses requisitos, na verdade, o direito animal ele já consegue preencher. E é muito interessante, quando a gente vai falar de direito animal, eu não gosto de falar somente sobre o viés da legislação, porque essa ideia de que animais possuem direitos, ela é muito antiga, né? Enfim, a gente vê um debate ao longo de séculos em torno disso. E eu sempre gosto de trazer para as pessoas, principalmente para os colegas da área do direito, porque às vezes soa como algo estranho, né? Como uma construção recente, e não é. A gente vai buscar princípios filosóficos, a gente vai buscar princípios na moral, para demonstrar que essa proteção destinada aos animais não é uma invenção. E aí como é que a gente tenta traçar? Demonstrar o seguinte, que quando a gente fala da teoria do contrato social, e eu gosto de utilizar ela como exemplo para ficar muito clara, a gente tem no contrato social um pacto entre o homem e o Estado, né? O homem ele abre mão da sua liberdade em face da proteção do Estado, que é o grande ente, e dentro desse pacto a gente só consegue enxergar ali a figura do homem. Onde é que ficariam os animais nesse pacto? Alguns filósofos contratualistas, a exemplo de Hobbes, de Rousseau, de Locke, eles trazem já lá atrás essa discussão. Hobbes, inclusive, é um deles, né? Na obra Leviatã, ele consegue dizer em determinado momento que os animais eles não merecem ser protegidos pelos sistemas normativos porque eles são incapazes de entender a linguagem humana. Aristóteles dizia isso antes de exatamente. Hobbes. Dizia que os animais são irracionais e por isso não têm interesses próprios. Exatamente. Então perceba que é uma discussão que ela não é nova. Uhum. Então esse questionamento a esse modelo de contrato onde somente o homem em tese poderia pactuar com o Estado, ele foi fortemente questionado. Uhum. Então hoje a gente vê os sistemas normativos mundo afora já contemplando a figura do animal enquanto um sujeito de direito. Então a gente tem Alemanha, Áustria, Nova Zelândia, Suíça. O Brasil agora, esse texto, né, que a Comissão de Estudos de Reforma para o Novo Código Civil, o texto que foi aprovado recentemente, que na verdade foi elaborado, foi produzido e que vai agora ser encaminhado para o Congresso Nacional, consta agora, né, em seu texto o reconhecimento dos animais enquanto seres sencientes. Então, assim, esse é um avanço que a gente tem demonstrado, né, nas nossas andanças, nas nossas palestras, em tudo que a gente tem feito, mas a gente sabe que é um avanço que demanda também por parte de quem milita na área do direito, dessa sensibilidade, né, de entender que alguns temas são muito caros. Por exemplo, a questão da capacidade processual dos animais, quando a gente vai falar sobre isso, soa como algo assim, até jocoso, né, mas a gente precisa demonstrar, sob o ponto de vista da legislação, que há uma lei no país, na verdade é um decreto da época de Getúlio Vargas, que reconhece essa natureza, essa capacidade processual dos animais. Em 1934. Exatamente. Um decreto de 1934, quando introduziu no ordenamento jurídico brasileiro. Exatamente. Né? O combate aos maus tratos. Também. Eu imagino essa militância que você e muitos colegas advogados e advogadas fazem, que eu conheço aqui de Sergipe, que tem a paixão da advocacia por esta causa tão nobre. E imagino a dificuldade disso, porque você lutar contra uma tradição cultural de 12 mil anos. Há 12 mil anos que se estabeleceu uma relação de dominação entre os seres humanos e os animais. Perfeito. Né? Então, há uma tradição milenar, né? 12 mil anos, de que inclusive endossada pela concepção filosófica, você acabou de citar Hobbes, Aristóteles dizia, não, animal não tem, é irracional, então não tem interesse próprio, então ele só serve para servir os humanos. E aí servir para alimentação, para diversão, né, para a agricultura, para uma série de coisas que se serve até hoje. Então, é uma relação de dominação. E até hoje, no ordenamento jurídico, se estabelece que os animais são coisas.
A luta é para que seja transformada em sujeitos de direito, né? Inclusive, há um projeto de lei no Senado Federal, tramitando aqui no Brasil, para que se expresse no Código Civil, né, o artigo, se não me engano, 82, acrescente o inciso para dizer o seguinte: a partir de hoje, animais não serão mais considerados como coisas, e sim como sujeitos de direito. Isso. Se isso vier a ser aprovado no Congresso Nacional e promulgado pela Presidência da República, será um avanço fantástico no ponto de vista jurídico, né? Mas o que a gente vê hoje, inclusive, é que os animais, hoje é o motivo, animais domésticos, animais de estimação, como cães, gatos, são... Hoje, uma das cláusulas na separação judicial de guarda. Exato. Porque há uma relação afetiva de como se fosse um filho, uma filha, né? E é de fato. Eu me lembro uma vez, há muitos anos, já tem mais de 15 anos, eu fui procurar uma amiga para consultar sobre questão de contabilidade, Dani, e ela me atendeu, muito minha amiga, mas foi inclusive na casa dela, ela estava com o rosto transfigurado, inchado, com os olhos, eu vi que tinha chorado bastante. Eu disse: foi que houve? Eu disse: aconteceu uma tragédia em minha família. Eu disse: como é que você me atendeu desse jeito? Eu disse: é que minha filha, sem querer, dando ré no carro, matou minha outra filha. E depois eu fiquei sem saber o que dizer, né? E depois ela me conta que a outra filha que ela se refere era a cachorra dela. Então, essa relação, eu fiquei impactado, porque realmente há uma relação afetiva de amor, né? E os animais sentem alegria, sentem tristeza, sentem amor pelas pessoas. Então, já está mais do que na hora de nós virarmos essa página e avançarmos para estabelecer como norma jurídica, como garantia de que os animais são sujeitos de direito. Perfeito, é isso mesmo. E quando você cita, né, toda uma tradição, é importante destacar que esse exemplo que eu trouxe mesmo do tema da capacidade processual dos animais, que ainda há uma resistência no meio jurídico, né, no que diz respeito ao entendimento dessa matéria. Só a título ilustrativo, Henrique Clay, o Jornal da Tarde, na época, né, lá em 1934, do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, né, o Jornal da Tarde trouxe o decreto, né, como a Lei Áurea dos Animais. É curioso, foi dessa forma que o Jornal da Tarde no Rio de Janeiro nomeou, porque entendia que aquela legislação, para um período daquele pós-abolição da escravatura, de um regime democrático ainda muito recente, a gente tem uma lei que, enfim, reconhecia o que era maus-tratos contra animais, né, dispondo sobre a capacidade processual dos animais, trazendo normativas que, para a época, era algo muito inovador. Então, imagine que, em termos de Brasil, a gente tem esse cenário, né? Logo depois a gente vai ter a Lei de Contravenções Penais, a Lei de Crimes Ambientais, nós vamos ter a Constituição de 88, né? Nós vamos... Assim, eu poderia citar aqui inúmeros, né, exemplos legislativos, enfim, no âmbito municipal, estadual, federal. Mas quando você traz esse cenário e esse exemplo aqui, que é muito comum, a gente escuta muito, né? Quem milita na área do direito animal, ao ouvir um relato como esse, não toma como surpresa. De fato, hoje os animais, eles são tratados como membros das famílias, né? Então, assim, quando a gente vai falar do direito das famílias, inevitável a gente não tocar no assunto da família multiespécie, né, que seria aquele arranjo familiar onde o animal ele está ali inserido enquanto um membro, enquanto integrante. Então, todas as decisões daquele núcleo familiar tem repercussão na vida daquele animal. Então, a gente fala de guarda compartilhada, direito de visita, né? A gente fala de pensão alimentícia, inclusive. Alguns doutrinadores não gostam dessa nomenclatura, pensão alimentícia, e acabam utilizando o auxílio financeiro. Mas, independente da questão do termo, né? Eu acho que a gente já percebe que esses arranjos familiares
eles são um espelho do que a gente tem hoje nas constituições, na Constituição das Famílias, principalmente porque a taxa de natalidade em um país como o nosso está em queda, né? Hoje as pessoas têm menos filhos, é uma realidade que a gente não vê somente na Europa. Hoje a taxa de natalidade no país está em queda, as pessoas tendo menos filhos levam para os seus lares os animais, né? Então, assim, esses animais acabam recebendo todo tipo de cuidado, o que aquece o mercado pet, por exemplo, que é um dos mais lucrativos hoje no país, e o Brasil, inclusive, dentro do ranking que anualmente é lançado e é demonstrado, a gente sempre está ali figurando nas primeiras posições como um mercado que movimenta bilhões no país. Então, assim, é algo muito curioso e que demanda realmente esse novo olhar. Então, assim, hoje a gente percebe também, quando vai falar de uma temática como essa, eu gosto muito de dizer, o jurista, seja o advogado, o operador do direito que esteja militando com o direito animal, ele é muito mais do que isso. A gente precisa dizer, até porque o direito animal, ele tem uma correlação com diversos ramos do direito. Se eu não dissesse isso aqui, eu não estaria reafirmando o caráter autônomo, né? Porque dos requisitos para que uma área do direito seja reconhecida como autônoma é justamente essa relação com os outros âmbitos do direito, exemplo do direito penal, do direito civil, e aqui a gente já conseguiu falar, né? Sim. Então, assim, é dizer que o direito animal implica em saúde. Doutrinária, se o direito animal é um ramo autônomo do direito, sim, ou ele é uma espécie do ramo do direito ambiental? Exatamente. Não, a gente defende a tese de que o direito animal, de fato, ele já é um ramo autônomo, né? Porque hoje ele conta com princípios próprios. Como eu falei aqui no início, a gente tem toda, vamos dizer assim, uma doutrina já consistente, né? E que a gente defende, e é muito importante quando a gente vai falar do objeto. Olha que curioso, porque quando a gente vai para a Constituição Federal, lá no artigo 225, que é o capítulo que trata sobre o meio ambiente, o que é que o meio ambiente, como o meio ambiente, na verdade, é tratado ali na Constituição? Como um bem de uso comum do povo, né? Para que a gente possa preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Quando a gente vai olhar o objeto do direito ambiental, é esse meio ambiente ecologicamente equilibrado, tomado como um bem jurídico. E qual seria o objeto do direito animal? Quando a gente vai falar do direito animal, a gente tem o animal ali enquanto um sujeito de direito e que contra ele é vedado toda e qualquer conduta que implique crueldade. Então, assim, a gente está falando de objetos distintos, em que pese o capítulo seja o mesmo, né, o que dispõe sobre o meio ambiente, mas essa discussão, ao meu ver, sabe, Henrique Clay, ela caminha realmente para uma pacificação, porque a gente tem aí hoje decisões jurisprudenciais reforçando essa autonomia, né? Então, assim, essa correlação que eu disse aqui, ó, a gente acabou agora há pouco de falar de direito civil, mais especificamente do direito das famílias. Então, olha a correlação que a gente direito fez. Criminal. O direito, né, criminal, ambiental, a gente pode falar do ambiental e diversas outras áreas. Então, assim, hoje a gente tem condições de defender essa autonomia de uma forma muito consistente, né? Quando eu falo da capacidade processual dos animais, sou até... Meu Deus, como isso? O animal pode estar representando... O animal pode estar em juízo representado por alguém? Pode, né? Então, eu poderia aqui explicar, né, enfim, com mais detalhes, mas esse não é o momento. Mas, assim, hoje a gente caminha realmente para esse reconhecimento, para que as pessoas consigam entender que falar de direito animal é falar de saúde, de segurança pública, de educação. Então, assim, diversos são os assuntos que a gente poderia estar abordando aqui hoje. A legislação vem avançando, as decisões, existem hoje decisões históricas, inclusive do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, eu me lembro que em 2011 o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional uma lei de Santa Catarina que autorizava a farra do boi. Isso, a farra do boi. Em Santa Catarina, que era... tortura, que não era nem mais prática que infelizmente ainda ocorre no estado. Exato. Teve aquela grande discussão em relação à vaquejada. Também. Né? Na Espanha já foi proibido há algum tempo a tourada, né? Que Sim. existia lá, que são, a gente não pode desconsiderar que são fortes movimentos ou atividades culturais, né? Diga-se,
há 12 mil anos se estabeleceu, né, uma relação de dominação dos seres humanos sobre os animais, né, com concepções filosóficas. Ainda hoje existem experimentos de animais para fins científicos, né? René Descartes, outro filósofo que sustentou isso, foi quem mais, né, consolidou essa questão do experimento dos animais. E olha que a gente está falando do pai da filosofia moderna, né? Descartes dizia que os animais não sentiam. Exatamente, que eram meros autômatos. Autômatos, eram estímulos mecânicos, não podia fazer experimento. Veja como esses sábios também erram. Exatamente. Né? Mas consolidaram por milênios essa tradição cultural. Então, quebrar isso, né, não é tarefa fácil, mas é necessária. Nós estamos no século XXI. E agora, recentemente, acho que há uns 4 anos, acho que é Dalva, né? Ela matou 37 entre cães e gatos e foi condenada a 16 anos de prisão. Exatamente. Também uma decisão bem simbólica. Exatamente. Bem simbólica. É bom que se diga isso num canal para o mundo, né? A legislação tem levado a sério e a jurisprudência tem começado a adotar a legislação, a dar efetividade à legislação brasileira nesse sentido, principalmente no combate à crueldade aos animais. É um mês, né, que a gente dá visibilidade, através do Laço Laranja, de combate à prática de crueldade aos animais. Mas isso não cai do céu. Direito se conquista, ninguém dá direito. Quando algum setor da sociedade conquista direito, outro setor cede poder. É por isso que os direitos são conquistados e conquistados na luta. E eu acredito muito na luta coletiva, na luta organizada, no movimento. E existem movimentos no mundo inteiro e no Brasil, organizados, como diversas ONGs. No Brasil, eu conheço a ABRA, né? Associação Brasileira dos Advogados e Advogadas Animalistas, sim, que inclusive tem ajuizado diversas ações civis públicas importantes. Ele já tem um banco, né, de petições que a gente diz bem consistente. E já conseguiu decisões históricas. Também tem a ANDA, né, que é a Agência de Notícias de Direito Animal. E aqui tem Sergipe, tem o ISDA, o Instituto Sergipano de Direito Animal. Exatamente. Que você e mais colegas, advogadas e advogados, criaram e você preside. Me fale um pouco dessa ação do ISDA, de defesa e proteção dos animais. Você colocou algo perfeito, que é essa questão de que direitos são conquistados, né? E a gente está falando de direitos de 4ª geração. Os direitos dos animais são considerados hoje de direitos de 4ª dimensão ou geração. E nesse contexto aí legislativo, né, do avanço na legislação, buscando o aumento das penas, que a gente tem recentemente também essa modificação na Lei de Crimes Ambientais, dispondo, né, que para o caso dos cães e gatos, a pena ela hoje é muito maior, né? Ela é de 2 a 5 anos de reclusão, pena de multa, também a proibição de guarda de animais. E aí a gente poderia passar aqui o tempo inteiro falando de legislação, mas falar do ISDA para mim é algo maravilhoso, porque o ISDA é um sonho que eu sempre tive, né? Na época que presidia a Comissão de Direito Animal da OAB Sergipe, a gente sabia, né, dos entraves institucionais, né, que a gente lida também com direitos que, de alguma forma, todo aquele rito da instituição não nos permitia, né, tomar decisões, atuar de maneira mais célere, mas eu sempre entendia que em algum momento iria existir essa oportunidade. Então, assim, quando o ISDA ele foi criado no final de 2021, nós criamos com a ideia de que
É muito mais do que profissionais do direito estarem atuando numa demanda, sabe, envolvendo animais, Henrique Clay, porque a gente entendeu pela necessidade de termos também ao nosso lado pessoas da medicina veterinária, da zootecnia, da biologia, os ramos afins com o direito animal. Então, assim, o ISDA, ele tem um quadro associativo diferenciado justamente por conta disso. A gente não se fechou, assim, em um grupo, sabe, de estudantes e profissionais do direito. A gente precisou trabalhar de uma maneira multidisciplinar, né, andando de mãos dadas com esses profissionais, porque você imagine que todo o trabalho que a gente vai fazer, inclusive sob o ponto de vista técnico, a gente precisa dos conhecimentos, né, desses profissionais. Enquanto advogado, a gente sempre tende, né, a se fechar no mundinho jurídico e achar que a gente não precisa do conhecimento das outras áreas. E eu acho que a gente sempre tem que se valer desses profissionais para que eles nos deem o suporte técnico necessário. Então, hoje a gente tem uma atuação muito diversificada. A gente tem feito um trabalho educativo, porque um dos nossos objetivos é o fomento do direito animal. Então, a gente tem levado palestra nas escolas, nas faculdades. A gente tem um trabalho maravilhoso nos condomínios, por meio do projeto Animais em Condomínios, onde todo mês a gente está em um condomínio diferente, levando conhecimentos do direito animal, da medicina veterinária, comportamento animal. A gente tem feito um trabalho também junto às forças de segurança pública, e eu digo com muito prazer, né, que por meio do Instituto nós conseguimos de forma inédita implementar na grade do curso de formação da polícia em Sergipe a disciplina de crimes contra animais e meio ambiente, da qual eu sou uma das instrutoras, né, ao lado da doutora Georlise Teles, delegada. A gente consegue também levar sempre uma veterinária, uma zootecnista. Então, a gente está ali num curso de formação dos agentes de segurança pública, mostrando, né, como essa temática ela pode ser abordada, encarada, e como isso também traz uma repercussão nas ocorrências policiais, sabe, Henrique Clay? Então, assim, hoje a gente tem um trabalho diverso. Não deixamos também de cobrar, né, a criação de políticas públicas, porque a gente tem uma atuação junto ao poder público também, não é somente com a sociedade civil. O Ministério né? Público é um a grande gente parceiro, tem buscado, né? Olha, o Ministério Público, a SSP, Conselho Regional de Medicina Veterinária, a Universidade Federal de Sergipe, o próprio Poder Judiciário. Né? Hoje a gente, muito em breve, vai ter agora uma vara especializada para processar e julgar crimes contra animais. Isso é um avanço Entendeu? Que é um avanço, assim, sensacional. Já foi aprovado pelo a tribunal, delegacia, né? sim, a delegacia também de proteção animal, nós já temos. Então, assim, se caminha para um novo momento. Então, assim, tudo isso demonstrando para as pessoas de que a gente não está pleiteando direito somente em face dos animais, porque há um ganho para a sociedade também, né? A gente vai discutir Tem saúde. reflexo na saúde pública, exatamente, no meio ambiente. Exatamente. Né? Não, com certeza. E é um avanço humanitário. Perfeito, é isso mesmo. Um avanço é um indicativo de civilidade, né? O respeito aos animais. Claro, é um avanço. Afinal, estamos no século XXI. Exato. Então, o ISDA, o Instituto Sergipano de Direito Animal, presidido por Daniele, é hoje uma organização com credibilidade, porque Daniele e as demais colegas militantes que atuam com seriedade, atuam com paixão, né, e com qualidade técnica, porque estudam a matéria, são realmente especialistas. Em relação a essa questão dos maus tratos, contra a crueldade aos animais, como combatê-la em Sergipe? Onde denunciar? Nós temos hoje vários canais de denúncia e a gente sempre reforça para a população a necessidade de acioná-los. Por quê? Hoje a gente tem já o 181 da Polícia Civil, o 190 da Polícia Militar, né? A Delegacia de Proteção Animal aqui em Aracaju também tem feito um trabalho muito interessante, onde as denúncias podem ser feitas, inclusive, via WhatsApp. Né? Então, assim, é muito importante acionar. Né? A gente tem o Ministério Público também como um órgão que pode ser acionado. Hoje, aqui na Grande Aracaju, e eu fico muito feliz porque também tive a oportunidade de dar minha parcela de contribuição, nós temos programas, né, junto às
as prefeituras, por meio das suas secretarias de meio ambiente, onde funcionam núcleos de proteção animal. Em cada município vai mudando o nome da pasta ali, mas de alguma forma nós temos sim, né, já junto à Prefeitura de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros, São Cristóvão. Fico feliz também de ter dado a minha contribuição, Henrique Clay, para a criação, né, de uma superintendência de proteção animal. Né, eu tive a oportunidade de, enquanto uma técnica estudiosa da área, contribuir com um plano de governo, né, e coloquei lá, né, junto ao plano do governador eleito, esse ponto de partida, a existência de uma pasta dentro da estrutura da administração pública capaz de articular políticas públicas em favor dos animais. Então, essa superintendência ela foi criada e que a gente espera... Ela é ligada a qual secretaria? A do meio ambiente. Do meio ambiente. Exatamente. Vai chegar um tempo que teremos uma secretaria... Exatamente, como já temos no Ceará, no né? Ceará, uma secretaria específica sobre direitos dos animais. O que falta, Daniele, para você, na sua concepção, para ampliar os direitos e a proteção dos animais no Brasil? Eu sempre falo isso sob o ponto de vista da educação, Henrique Clay, porque mecanismos legislativos, então, assim, eles existem. Os órgãos públicos, de alguma forma, conseguem hoje já movimentar ações, núcleos, um trabalho, sabe? Mas eu acho que o que falta mesmo é chegar à população de uma maneira consistente e com educação. Muitas pessoas não reconhecem, muitas vezes, que estão praticando atos de maus tratos contra animais. Existe, sabe, essa realidade. E a gente não pode encarar, você está falando com alguém que milita na área do direito penal, alguém que atua com essa matéria e que também tem um viés garantista muito forte. Então, eu acredito que a gente não tem que trabalhar somente sob a ótica da punição. É preciso educar as pessoas, sabe? Então, assim, a gente precisa realmente que o valor é a educação. Eu trato a educação como um valor, sabe? Seja incutido nas pessoas, que a gente tenha na sociedade um ponto de partida desde as novas gerações, né? Tendo esse respeito à vida, independente de ser vida humana ou não humana, né? Como um indício de civilidade. Então, eu acho que a gente precisa realmente avançar no quesito educação. Para encerrar esse papo de direitos dos animais, que nós temos muito o que falar, mas tem muita coisa ainda para falar sobre direitos dos animais. Eu não falei metade. Dava um podcast só de direitos dos animais. Mas eu quero falar ainda sobre prerrogativas da mulher advogada, sobre direito criminal, o exercício da mulher no direito criminal, na advocacia criminal, né? Também quero falar de futebol, vamos sim falar de confiança, né? E de mais outras coisas aí. Mas, assim, abolicionismo animal, né? A gente, o que é isso, abolicionismo animal? Né? É uma tese teórica de doutorado ou tem consequência prática? Não é? Me diga aí. Então, é um desafio quando a gente vai falar do abolicionismo animal, até porque a gente vive hoje num país onde o conceito do bem-estarismo, né, que seria o bem-estar animal, ele realmente tem sido muito disseminado. Hoje, quando você vai para a cadeia produtiva, qualquer que seja ela, você já escuta com muita naturalidade a questão do bem-estar animal. Então, tudo que você faz hoje na cadeia produtiva, seja no agronegócio, na indústria do entretenimento, a gente sempre tem esse requisito. Olha, as normas de bem-estar, aquilo que vai garantir ao animal pelo menos o mínimo de dignidade, elas existem. Então, perceba que a gente vive hoje num momento do fomento ao bem-estar. E aí vem, né, essa corrente que, de fato, é um questionamento moral, sabe, muito profundo quando a gente vai falar de abolicionismo, porque é você dizer para o leigo que está nos acompanhando que é a extinção de toda e qualquer exploração aos animais. Abolir a exploração dos animais na economia, no entretenimento, no vestuário, na alimentação. Então, assim, hoje a gente tem esse movimento, entende que ele tem dado uma contribuição absurda, mas eu sempre digo que a gente precisa respeitar o momento. Né? Eu acho que hoje a gente já consegue perceber que as pessoas têm esse olhar de sensibilidade.
né? Eu sou alguém que sou vegetariana, eu não consumo carne, mas eu sei que existem pessoas que vão continuar consumindo carne e é preciso que a gente pelo menos chegue nessas pessoas, eu só estou dando um exemplo aqui, que a gente chegue nessas pessoas e se elas querem continuar comendo carne, é uma escolha delas, mas que elas consigam perceber que enquanto consumidoras elas têm um papel decisivo na cobrança de melhores condições para os animais, né? Como esses animais estão sendo abatidos, como essa cadeia produtiva, a indústria da carne é dolorosa, é cruel, é perversa, né? Então, assim, a gente tem condições também de incutir nessas pessoas uma cobrança, sabe? Então, assim, o abolicionismo, possivelmente, daqui a alguns anos, seja uma tendência muito mais forte, mas, assim, hoje a gente já consegue ver diversos movimentos trazendo ele como uma realidade. Essa discussão do abolicionismo, ela ganhou corpo depois, pelo menos para mim, que não milito, ganhou corpo depois daquela ação que a ABRA, Associação Brasileira dos Advogados e Advogadas Animalistas, a ação civil pública, ajuizou e conseguiu uma liminar na Justiça Federal que proibia o transporte de 27 mil bois do Porto de Santos até a Turquia. Depois, o tribunal cassou e tal. Mas só essa liminar já essa ação serviu para introduzir um debate prático, ou seja, aquela narrativa, né, dramática e real que a ABRA fez na sua petição, me lembra muito o transporte dos navios negreiros, e daí o abolicionismo. Exato. Né? Que muitos negros e negras eram mortos, né, durante o transporte da África até aqui, porque apinhados, sem alimentação, sem higiene, muitos morriam e quando morriam despejavam no mar. E a mesma coisa é feita hoje com os bois nesse transporte. Esse transporte é cruel. Inclusive, alguns colegas, né, que atuaram nessa ação foram colegas que participaram da Comissão Nacional de Direitos dos Animais, né, a qual eu fazia parte na época pela OAB. E esse debate ele gerou muita discussão, porque quando a gente vai falar da economia, né, se leva logo em consideração a questão do desenvolvimento, de que esses são discursos que só vão trazer o atraso, enfim, a gente sabe como é que funciona, mas é uma realidade, Henrique, que muitas pessoas desconhecem, né? O transporte desses animais ocorre em condições deploráveis. Eles vão imersos nas próprias fezes durante vários dias. E aí você imagine, sob o ponto de vista de saúde, o quanto isso é danoso, não só para eles, mas para as pessoas que vão consumir essa carne. Então, assim, sob o ponto de vista sanitário, são várias discussões. A gente tem a questão dos jumentos também, né, do abate de jumentos, que ainda é uma realidade muito triste aqui no Nordeste. E todo ano a gente sempre faz uma manifestação, uma manifestação nacional, mas que tem ação, né, em várias capitais. No ano passado, a gente mais uma vez participou, eu participei lá de São Paulo, o ato foi na Paulista. Aqui em Aracaju, ele ocorreu no Parque da Sementeira. Nós tivemos o ISDA, mais uma vez, colaborando com as pessoas que tratam sobre essa discussão, porque em que pese tenham decisões judiciais, as decisões judiciais não são respeitadas, os jumentos são abatidos de forma cruel, enfim, então tem toda uma discussão em torno disso. Então, esse discurso do abolicionismo, ele é muito importante, ele é muito impactante, mas a gente percebe que ainda em fatos, né, do cotidiano, da esfera dos costumes, a gente não vai conseguir ver um avanço imediato, mas ele é muito necessário, né? E a gente realmente sempre tem que ter em mente esse tipo de conduta. Você é uma mulher jovem, mas já não é mais uma jovem advogada. Não. Você tem 10 anos de militância na advocacia e de militância intensa. Uma militância social e advocatícia no direito animal e uma militância na área de direito criminal, né? Você é uma advogada criminalista, né? Como é o dia a dia de uma mulher, né, nas delegacias, nos fóruns, nos tribunais, nas penitenciárias, né? Num ambiente tão duro, né? Em um outro mundo, né? Ou muitas vezes num submundo.
Como é lidar com isso? E a tradição de que a advocacia no crimes, tradicionalmente, sempre foi exercido predominantemente pelos homens. Como é isso? E as prerrogativas da advocacia que você vê agora, recentemente, sendo legislada, garantida através de legislação e provimentos do Conselho Federal. Perfeito. Essa abordagem ela é necessária e eu sempre gosto de trazer ela com muita felicidade, porque eu faço parte de uma escola, eu costumo dizer que é uma escola, né? Advogo com o professor Carlos Alberto Menezes, né? Tive a oportunidade de ser aluna dele, né, na Universidade Federal de Sergipe, de ser estagiária do escritório, hoje integro a Sociedade de Advogados, né? E ele é um exemplo, né, para a advocacia criminal como um todo. Para quem não conhece Carlos Alberto Menezes, é professor da Universidade Federal de Sergipe há uns 20 anos. Exato. É advogado há uns 40, advogado criminalista, ele é mestre, doutor em Direito Penal pela PUC São Paulo, um intelectual, um advogado militante, muita competência, já presidiu a OAB, né? E já foi presidente da OAB. Vice-prefeito aqui de Aracaju. Vice-prefeito de Aracaju, foi presidente da OAB. Carlos Alberto Menezes, meus respeitos, meu grande amigo e a minha admiração. E ainda então você tem uma grande escola. Uma grande escola. E ainda teve a possibilidade de integrar, né, a lista tríplice lá na época da indicação de ministro para o STJ. Né? Lutamos por isso. Por pouco ele não foi ministro do STJ. Seria então, um grande ministro do STJ. Eu faço parte de uma escola, assim, maravilhosa, né? Tendo também Rosenice Figueiredo Machado, né, como minha sócia. Uma advogada muito combativa, muito atuante na área do direito animal. Então, assim, sabe, Henrique Lei, pegar toda essa bagagem do escritório, na verdade, só me trouxe força para mostrar o seguinte: eu posso ser jovem, porque lá atrás, quando eu me formei, eram curiosas, sabe, as situações que a gente vai passando, né, e que eu nunca me escorei nisso. Eu sou do escritório de fulano de tal. Nunca me vali disso aí. Eu acho que a gente, enquanto profissional do direito, a gente tem que se portar, né, sempre de uma maneira ética, né, tratando as pessoas com urbanidade, mas a gente sabe que nem sempre há uma reciprocidade nos locais onde a gente chega. E hoje, a mulher advogada, e eu fico muito feliz. Pense numa coisa que me deixa feliz, é ver muitas mulheres, né, na advocacia criminal. Né, mulheres, inclusive, muito jovens, né, que encontram nessa seara do direito uma maneira de atuar, né, de desenvolver a sua profissão. E a gente sabe dos desafios. Eu escuto muitos relatos e a gente sabe que fazer advocacia criminal é muito mais do que andar nas dependências de um fórum. Né? Envolve você estar em estabelecimentos prisionais, em delegacias. Inclusive, a rotina do advogado criminalista ela é um pouco atípica. Né? Os colegas que atuam no direito civil, por exemplo, não costumam ter um cliente preso na madrugada e ele precisar se deslocar até uma delegacia. E além do seu expediente, né, da sua rotina, o que implica, inclusive, mudar seu cotidiano com a família, com amigos. Então, é uma realidade muito diferente. Então, você imagine quando a gente vai falar da mulher, que muitas vezes a mulher tem ali filho, né? Ela tem uma tripla jornada, né, para dar conta e ainda ser advogada criminal. Então, eu percebo o quanto é valoroso observar que as colegas elas estão ultrapassando essas barreiras. Mas a gente precisa que os homens também sejam os nossos parceiros no combate a essas violências de gênero que ocorrem, sim, na advocacia criminal. Curiosamente, né, nas últimas semanas, a gente tem observado casos de promotores de justiça, né, principalmente no Tribunal de Júri. Nós temos 2 exemplos muito recentes e lamentáveis de promotores proferindo ofensas contra advogadas. Então, ofensas assim, desleais, grosseiras, desrespeitosas, por que não criminosas, né? Porque eu acho que a gente precisa... Passivo de punição. Exatamente, a gente precisa inclusive ética, ter né? essa conduta muito mais dura por parte da OAB, né? Eu não sei se os 2 casos, coincidentemente, foram lá na OAB de São Paulo, não me recordo muito bem de onde foi. Foi em Goiás. Goiás, o último caso agora. E teve um outro que eu não me recordo onde foi. Mas a gente tem que sempre estar ultrapassando esses limites. Eu tenho um episódio que eu sempre costumo contar, que foi logo no ano que eu recebi a minha carteira, né? Em 2014, meu primeiro ano de advocacia, eu fui ao Copencan, né, visitar um cliente que estava ali preso. E eu lembro que quando eu cheguei, que eu me identifiquei como advogada na portaria e dei a minha carteira, a pessoa que pegou, era um homem, ele olhou e disse: sua OAB é novinha, viu?
cuidado, porque os homens aqui não alisam para advogada, não. Aí eu, é mesmo, eu não tenho medo, não. Peguei minha carteira e fui embora. Mas assim, perceba que eu poderia ter me assustado, enfim, ou até Nem voltado mais. nem ter voltado mais e ter ficado realmente com aquilo na cabeça. Por que que ele falou aquilo para mim? Então, assim, eu sempre fui, sabe, Henrique Clay, partidária da ideia de que a gente precisa se colocar na condição de agente de mudança. A gente sabe que, historicamente, nós mulheres vivemos um contexto de desigualdade, de violência, de discriminação, mas a gente já chegou numa etapa que a gente precisa agora se colocar na seguinte condição: o que é que eu posso fazer para mudar isso? Então, todo dia eu saio da minha casa, em qualquer lugar que eu vá pisar os meus pés, com esse pensamento. Eu sei que é muito duro, é muito difícil a gente encarar, né, e ouvir certas coisas, mas eu decidi que eu não posso ficar lamentando. Eu acho que eu tenho que sempre me pautar por esse discurso, o que eu, enquanto mulher, enquanto advogada, eu posso fazer para mudar essa realidade. E é justamente isso que tem me motivado a continuar militando na advocacia criminal, certo? Eu acho que a gente precisa avançar muito mais, isso é óbvio. A gente sabe que muitas colegas, quando vão aos estabelecimentos prisionais, ainda encontram algumas dificuldades, né? E são dificuldades que precisam ser observadas pela nossa instituição, a instituição que nos representa, né? A gente, quando vai falar de prerrogativas, é outra coisa que a gente precisa sempre estar pontuando. Prerrogativa é essencial, seja para advogado ou para advogada. Mas esse tema, ele se torna muito mais sensível quando a gente vai falar da advogada, né? Porque a gente vai encontrando cenários de discriminação, a gente percebe ainda que muitas colegas temem fazer as denúncias, né? Porque geralmente, vamos imaginar aqui um contexto, hoje a gente vive uma advocacia, quando a gente vai olhar em termos de número, né? Nós temos praticamente mais de 1 milhão de advogados no Brasil, né? Em sua maioria mulheres, né? Então, assim, quando a gente vai observar esse cenário, as jovens, elas precisam se inserir no mercado de trabalho, então muitas vezes elas são vítimas de assédio, né, dos seus próprios chefes, das pessoas que estão em uma posição hierarquicamente superior a elas, e elas têm medo de denunciar porque entendem que ali é o ponto de partida da jornada profissional delas. Assédio, violência psicológica, exatamente, né? Abuso, exatamente, discriminação, preconceito. Então, imagine seja, a barreira, né, quando a gente desvalorização. vai falar, né, da mulher advogada, e principalmente se ela for muito jovem, ainda não tiver a sua vida profissional estabilizada. Então, eu queria até aproveitar essa oportunidade, que eu sei que mulheres advogadas, jovens, irão acompanhar esse podcast, que elas se coloquem na condição, sabe, de mulheres empoderadas, que elas não se calem diante desses abusos. Hoje, a gente já percebe que a advocacia, independente de ser homem ou mulher, a gente já tem um cenário onde os colegas, eles já estão mais propensos a entender o que está acontecendo, mas a gente sabe que precisa avançar muito mais. Então, assim, a minha preocupação, sabe, Henrique Clay, é justamente com essas jovens que vão chegando no mercado de trabalho, porque eu já fui jovem um dia, jovem advogada, e eu tive o privilégio de estar em um ambiente acolhedor, onde me fez crescer enquanto profissional, né, que é uma família, e que muitas vezes nem todas elas têm condição. Pois é. Veja, Dani, você falou muito bem isso, que a dificuldade, sabe que a dificuldade de qualquer advogado ou advogada, independente de gênero, é difícil no início da profissão se firmar, né? Há um preconceito, inclusive, com a advocacia jovem. É novinho, é novinha. Imagine essa mulher. Isso para a mulher, isso ainda é maior, porque nós ainda vivemos numa sociedade preponderantemente machista. Embora o Brasil hoje, o maior número é de mulheres, e você vê que a legislação não avança. Por quê? Porque a representação de mulheres no Congresso Nacional é pífia. A legislação eleitoral, ela não beneficia a participação da mulher. Aquela cota de mulheres, na verdade, ela tem deficiências, aquela lei, exatamente se usa para manipular as mulheres, muitas vezes usar como laranja, né? E a participação efetiva nos partidos políticos para
as mulheres participarem de fato para valer, para se elegerem, é muito pouca, né? Então, por isso, a legislação não avança muito, principalmente a eleitoral. A gente vê na advocacia brasileira, Clara, no podcast passado, deixou um dado muito interessante. São mais de 700, quase 750 mil mulheres advogadas no Brasil, enquanto homens são 650 mil. Ou seja, são quase 100 mil advogadas a mais do que os homens. E Sergipe também prepondera mais mulheres do que homens. Mas as mulheres têm dificuldade de ocupar tanto os espaços institucionais como os espaços públicos eletivos no Congresso Nacional, nos outros cargos eletivos de comando e na advocacia também. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, editou uma resolução muito importante, inovadora, que contribui para esse avanço, no sentido de que as vagas destinadas à magistratura nos tribunais, porque pela Constituição a magistratura é promovida, os magistrados e magistradas são promovidos para o segundo grau, para os tribunais de justiça, por 2 critérios, ou de antiguidade ou de merecimento. Em relação ao critério de merecimento, o Conselho Nacional de Justiça, por resolução, decidiu que os tribunais terão que priorizar as mulheres até evoluir no sentido de, nos tribunais, terem paridade entre homens e mulheres. Um avanço, um grande avanço. Claro que será um processo a longo prazo, porque não é todo mês, todo ano que abre vaga por merecimento para a magistratura, mas é um grande avanço. Dados concretos como esse, decisões normativas como essa, são fundamentais para o avanço, porque ela sai do discurso para um resultado prático concreto. É preciso avançar nas prerrogativas da mulher advogada? Claro que sim. Veja, a OAB tem 93 anos de história. Só em 2015 para cá, em 2016, na verdade, teve a lei que instituiu as prerrogativas específicas para a mulher advogada. Uma delas, da proteção à mulher grávida, né? Mas mesmo assim ainda muito tímida e com pouca efetividade. Eu acho que isso decorre da talvez falta de participação histórica das mulheres nas instituições, como a OAB. 93 anos de história, nunca houve uma mulher presidente nacional da OAB. Em alguns estados, como Sergipe, também nunca teve uma presidente seccional. Nós vamos ter, em breve, a lista do 5º, né, para a vaga da advocacia, em que os advogados e advogadas de Sergipe elegem 6 nomes, o tribunal escolhe 3 e o governador nomeia 1. No 5º constitucional, que é entre advocacia, uma vaga para advocacia e outra vaga para o Ministério Público, em Sergipe, nunca se transformou, nunca houve uma desembargadora oriunda do 5º constitucional. Ou seja, você não acha que já chegou o momento das mulheres ousarem a participar desse processo, mas participar se empoderando com poder de decisão, sendo desembargadora, sendo ministra, estando em postos de comandos institucionais? Perfeito. E a gente sempre precisa encarar essa representatividade como um reflexo do que é a sociedade. Eu sempre gosto de fazer isso. E quando a gente vai falar da nossa casa, da OAB, né, é muito curioso porque, assim, o advogado, ele é indispensável à administração da justiça.
né? Quando a gente vai fazer essa interpretação, a gente tem a advocacia como uma missão, sabe, Henrique Clay? E a advocacia, eu acho que ela consegue, de alguma maneira, refletir, né, como é que essas necessidades da sociedade, elas vão, assim, ficar evidentes nos espaços públicos. Eu vou dar um exemplo aqui, porque é algo sintomático para mim. Entrar na OAB, olhar aquele quadro, né, da galeria de ex-presidentes e a gente sempre encontrar homens, né? E aí, quando a gente vai falar para um recorte de gênero, realmente, nós nunca tivemos uma presidente. E aí, se a gente fosse avançar profundamente em outras situações, a gente vai ver que essa representatividade na OAB, ela carece realmente de mudanças, né? A presença feminina, a gente precisa ver o jovem advogado realmente participando, né, da casa, né? A gente vê também, por exemplo, a questão da advocacia preta, que precisa realmente também estar inserida nesses espaços. Então, é um sistema ainda, né, que é muito tradicional, é muito fechado, mas que só quem pode mudar somos nós. Você né? veja, em 2015, eu fui candidato a presidente da OAB de Sergipe, né? Fomos eleitos, com mais companheiros, mais de 79 colegas que compusemos a chapa, e pela primeira vez na história da OAB, em todo o Brasil, não só de Sergipe, se fez uma chapa paritária. Nós ousamos fazer uma chapa paritária. Era uma chapa de 80 colegas, 40 mulheres advogadas, 40 homens advogados. Isso foi uma repercussão nacional. 2 anos depois, virou regra. Isso mesmo. Pelo Conselho Federal. Hoje, desde a eleição passada, qualquer chapa tem que ser paritária, senão não registra como válida. Hoje é uma regra a chapa paritária. E também a cota racial de 30%, tanto na composição do Conselho Federal quanto na composição do Conselho Seccional. E também nós demos exemplo, fomos pioneiros aqui em Sergipe, nessa mesma chapa de 2015 que eu encabecei, além da chapa paritária entre homens e mulheres, também nós, pela primeira vez, elegemos um negro, um preto conselheiro federal, que foi Kleber Henningson Nascimento, irmão de Cleidson Nascimento. E eu quero dizer que nem ele sabíamos que nunca houve até então um conselheiro federal preto, né? Quando ele chega em Brasília e que senta na bancada de Sergipe, foi uma novidade histórica. Veja, o Conselho Federal fez um vídeo e fez uma sessão especial para este momento histórico. E daí despertou, né? Sergipe, através da nossa chapa, despertou para uma necessidade histórica de estabelecer a obrigatoriedade da chapa ser igualitária, ou seja, a chapa ser de igualdade de gêneros, e também estabelecer a cota racial. Porque se viu ali que depois de 90 anos de história da OAB, o primeiro preto conselheiro federal. Exatamente. Então, eu fico feliz, né, por ter, juntamente com colegas, advogados e advogadas, ter contribuído para este avanço. Mas é preciso muito mais, né? É preciso muito mais. E esse é um processo histórico de avanço dos direitos. Como disse, direito não se ganha, direito se conquista, porque ninguém dá direito a ninguém. Quando alguém conquista direito, alguém cede poder. E poder ninguém dá de graça. Exatamente. Né? Não é isso? Então, Daniele Ferreira é uma advogada combativa. Eu gosto muito do seu perfil, do seu jeito de ser. Primeiro, porque você é uma mulher que tem caráter, uma personalidade muito forte, você é firme nas suas convicções, uma advogada combativa. Por ser advogada, é corajosa por natureza, né? Já Sobral Pinto, não há
lugar para covardes na advocacia. Exato. Né? E você ousa, com elegância, com firmeza, sem precisar chutar a porta, mas com convicções você ousa ocupar espaços que tradicionalmente são de ambientes masculinos. A advocacia criminal e o futebol. Você hoje é dirigente do Confiança, né? Faz parte da diretoria do Confiança, é vice-presidente? Eu atualmente estou como vice-presidente do Conselho de Administração, que em uma escala hierárquica é o órgão mais importante do clube abaixo da Assembleia Geral. Pronto, né? Então você é vice-presidente do Confiança, falando em trocadilhos populares, vice-presidente do Confiança, em que lar todo mundo lhe respeita, mas você se estabeleceu, e também tem feito um trabalho inovador. Você tem estado à frente do futebol feminino do Confiança, que foi campeão ano passado, né? As meninas do Dragão foram campeãs o ano passado. De forma inédita. E por isso estão agora as meninas participando do Campeonato Brasileiro do Futebol Feminino. Vai jogar agora, ou jogou, e está jogando esse mês de abril contra o Vitória, né? Isso. Me conta isso aí. O que é que lhe fez entrar no Confiança? Você sempre gostou de futebol? Como foi? Você teve algum receio? Será que não vão me aceitar? O fato de eu ser mulher, esse ambiente de homens... Como foi isso aí? Me conta. Olha, falar do Confiança é algo muito prazeroso, porque é o meu time do coração, né? Desde os 12 anos eu torço para o Confiança, e aí quando me perguntam como é que surgiu a paixão pelo Confiança, eu sempre justifico que um dos motivos é porque uma parte da minha infância eu fui moradora, né, do bairro industrial, então assim, isso despertou em mim. É tanto que quando a gente voltou ano passado com as meninas do título, que a gente passou ali pela padaria Ceci, e aí eu olhei para a padaria, olhei para aquela região, me veio assim uma coisa tão boa, sabe? Porque a gente estava se dirigindo ao Sabino Ribeiro, com a taça na mão, dentro do ônibus, e passar pelo bairro foi uma coisa maravilhosa. Mas assim, eu quando comecei a torcer pelo Confiança aos 12 anos, despertou em mim, sabe, Henrique Clay, essa coisa de que, poxa, a gente vê o Flamengo, vê o Vasco na TV, né? E isso para toda criança é algo maravilhoso, ver seu time do coração na televisão. Então, quando eu assistia ao Globo Esporte Nacional, e na época a apresentadora era a Milena Ciribelli, algumas matérias do Confiança à época foram exibidas pelo fato da gente ter um jogador, né, chamado Edil Highlander, na época, com um destaque, né? Fez gols na Copa do Brasil, enfim, aquela coisa toda, Confiança no cenário nacional. Aquilo, enquanto criança de 12 anos, isso me encheu os olhos, né? Enfim, já tinha a paixão e ao longo do tempo fui carregando isso comigo, né? Eu sempre entendi que a gente tem a nossa parcela de contribuição a dar enquanto torcedor, né? A gente vê que a pessoa se associa, vai lá, compra o ingresso, um produto oficial, mas eu sempre quis muito mais do que aquilo, porque historicamente a gente sabe as dificuldades do futebol sergipano. Não é fácil fazer futebol aqui no nosso estado, né? Então, assim, eu tive a oportunidade em 2019 de colocar o meu nome à disposição numa eleição para o Conselho de Administração. E, na época, a diretoria, desrespeitando o estatuto do clube, em que pese a segunda mais votada, eu não assumi. Eu fui a única mulher do pleito, né? E entendi que aquilo ali foi um recado dado. A única mulher do pleito. A única mulher. E aquilo ali foi um recado dado. Esse espaço não é para você. Na época, eu não judicializei, até porque era conselheira seccional na OAB, presidi na Comissão de Direito dos Animais. Eu não estava com tempo e energia para um combate judicial. Mas eu disse, no momento oportuno, o recado vai ser dado. E por que aqui eu fui candidata em 2019? Fui porque o Confiança, historicamente, tem uma participação feminina.
né? Então, assim, hoje nós temos um plano de sócio-torcedor exclusivo para mulheres que leva o nome da Dona Finha, uma torcedora ilustre, né? A gente tem movimentos femininos no Confiança, grupos, coletivos, sabe, organizados, constituídos, e elas queriam uma representatividade e entenderam que eu era a pessoa que poderia, né, estar representando esses anseios da torcida feminina. Infelizmente, a gente não conseguiu isso em 2019, mas em 2022, né, a gente teve um pleito eleitoral, inclusive fui convidada até para compor chapa, né, como vice-presidente, um convite para ser presidente, enfim, e naquele momento eu sempre tive como objetivo o Conselho de Administração do Confiança, porque, como eu te disse aqui, Confiança, ele é formado por 4 instâncias decisórias. A primeira é a Assembleia Geral, né? Mas, tirando a Assembleia Geral, em termos diários de participação, né, de gestão do clube, a gente tem o Conselho de Administração, nessa ordem, diretoria executiva e conselho fiscal. E o conselho de administração ele tem um papel primordial no clube, porque a diretoria, né, tudo bem que a figura do presidente e do vice-presidente, né, em termos de representatividade, chama muita atenção, porque as contratações dos jogadores, os atos, né, que são praticados, de alguma forma, são mais perceptíveis pelo torcedor, mas são os conselhos que dão vida aos clubes. Por exemplo, um contrato de patrocínio, a contratação de um jogador, qualquer ato, né, do dia a dia a ser praticado precisa da anuência do conselho. Então, era isso que eu queria, estar nesse espaço. E é um espaço majoritariamente masculino, como você colocou, né? A mesa diretora do conselho de administração nunca contou com a participação de uma mulher. E pela primeira vez eu tive essa oportunidade de chegar, né? Não sou, e gosto muito de dizer isso, não sou uma figura apenas decorativa, né? Às vezes as pessoas pegam as mulheres que estão nesses espaços majoritariamente masculinos e costumam taxá-las como alguém que está ali só para cumprir uma cota. Não. Para compor, né? É para compor. Quem me conhece sabe que eu participo efetivamente de várias discussões, dou as minhas opiniões, entendeu? Mulher entende de futebol, sim. Sabe quando o jogador é merecedor de uma contratação ou não. Nós temos todo esse olhar. Uma das melhores comentaristas de futebol da Globo hoje é uma mulher. Exatamente. Né? Então, assim, teve uma narradora na Copa do Mundo. Exatamente. A gente tem vários exemplos para dar, Henrique Clay, e que também a gente agradece aos homens que compreendem a necessidade da nossa presença nesses espaços. Leila, presidente do Palmeiras, é sua referência? Leila é uma grande referência para todas nós mulheres, né? Comigo não seria diferente. Nós temos alguns exemplos de dirigentes também, né? Nós tivemos há anos atrás a Patrícia Amorim, né, lá no Flamengo, mas assim, era num outro contexto, num outro momento. Recentemente o Atlético Cearense, eu acho que há 2 anos, contava também com uma presidente, mas um clube de Série C. Mas a figura da Leila Pereira é assim, algo que chama a atenção, porque o Palmeiras é uma grande potência do futebol brasileiro. Então, imagine que para ela ter chegado ali, ela teve que ultrapassar diversas barreiras. E que muitas vezes as pessoas pensam assim, mas o fato de você ser advogada, o fato de Leila ser uma pessoa, uma empresária bem-sucedida, isso está, de alguma forma, isentando a gente de ter algumas dificuldades nesse caminho? Não. Né? Mas o que eu acho muito perfeito para o momento hoje, quando a gente vai discutir a presença da mulher no futebol, Henrique Clay, é que a gente chega e consegue demonstrar isso com autoridade. É como você bem falou, a gente está num nível hoje que o nosso discurso ele tem uma força poderosa. Não só o discurso, mas a ação. Então, eu não precisei realmente chutar a porta. As pessoas entenderam que eu tinha a competência para fazer aquilo, porque eu sou movida pelo lema. O que é que eu posso fazer para mudar essa realidade? A gente não pode ficar lamentando. As dificuldades existem. Tem dia que, às vezes, a gente, sabe, coloca a mão na cabeça e pensa, será que eu vou dar conta? É muito difícil, são muitas responsabilidades. Mas todo dia eu coloco esse lema na minha vida.
eu tenho uma missão a cumprir. Eu, enquanto mulher, eu estou sendo exemplo para várias outras meninas, que hoje é tão bom, sabe, eu chegar no estádio, as torcedoras virem falar comigo e entenderem que eu estou ali, de alguma maneira, representando elas, sabe? Isso é muito bom. Seu mandato é de quanto tempo? Começou? Nós começamos em 2023, né, no início do ano passado, eleição do clube só no final do próximo ano, né? Mas assim, estamos agora com o futebol feminino também, que foi outra luta, né, a ser travada, mas que assim, com muita, eu digo assim, sabe, eu não sei se é porque eu sou muito persistente, persistência e insistência são coisas diferentes, mas eu consegui demonstrar isso junto às instâncias do clube, de que era necessário a gente enfrentar essa temática, porque hoje, no Brasil, as equipes de Série A, né, de futebol, elas têm uma normativa já da CBF, obrigando os clubes de Série A, de primeira divisão, a manterem uma equipe feminina. Ou seja, desde 2019 a gente tem esse panorama, mas é somente para clubes de Série A. E onde é que ficam os clubes de séries B, C e D? Não existe essa normativa ainda obrigando. O que há uma perspectiva da CBF para que a partir de 2027 esses clubes eles sejam obrigados a manter uma equipe feminina. Se vai ocorrer de maneira escalonada ou não, nós não sabemos. Fato é que a CBF ela já sinaliza muitas modificações, né, no cenário, por meio de ações, né? Porque o objetivo da CBF é trazer a Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027 para o Brasil. Então, isso obriga a entidade a adotar posturas realmente inovadoras, como o fomento às competições de base. Hoje, a gente já tem aí no calendário, né, nacional da CBF as competições do Sub-15, Sub-17, Sub-20, né, do feminino, campeonatos brasileiros da Série A1, Série A2 e a Série A3, que o Confiança, enfim, está inserido na competição. Então, assim, eu tive que fazer aquele trabalho junto aos meus colegas, né, de clube, para que eles entendam. A gente não precisa esperar a obrigatoriedade chegar. A gente começa de agora, porque a tendência é o Confiança ser uma potência no futebol feminino. E, assim, eu quero deixar esse legado, sabe, na nossa instituição. Então, assim, já tivemos a oportunidade do Campeonato Sergipano, né, agora Campeonato Brasileiro, né, que a gente espera, sim, né, avançar de fase, né, vai ser algo histórico, mas ainda que a gente não avance de fase, eu digo para todas as meninas... Já é histórico participar do campeonato. Já estamos fazendo história. Isso, Campeonato Brasileiro. Veja, Clara Machado, nossa colega advogada, ela disse que jogava futebol. Era craque, artilheira, ela disse, mas não torce para time nenhum, que ela não gostava de assistir. Gostava de jogar bola mesmo, jogar futebol. E na adolescência, né? E a gente sabe que tem dezenas de colegas advogadas aqui em Sergipe que jogam bola e jogam muito bem. Exato. Inclusive, quando eu presidi a OAB, tinha um time feminino da OAB, de advogados, que competiam, inclusive, em outros estados, em torneios, entre advogadas, né? Você joga bola? Bom, atualmente eu não jogo bola, mas já tive, sim, uma experiência na minha adolescência, né? Na verdade, eu nunca joguei futebol de campo, eu joguei futsal, né? Então, eu tive essa oportunidade, igual a minha, né, de jogar futsal. Sempre fui apaixonada, fissurada pelo futebol. Inclusive, você falando de advogadas, nós tivemos colegas advogadas no time do Confiança, né? Lá no campeonato estadual, né? O que nós disputamos no ano passado. E a gente sabe que realmente as meninas têm se empenhado, tem feito um bom trabalho, mas assim, hoje não há condições, enfim, de continuar, né, fazendo isso, mas já tive, sim, essa experiência e foi muito enriquecedora para mim, fiz muitas amizades. Jogar, né, no bairro industrial, nos campos de pelada? Não, eu joguei na escola, tive a oportunidade de participar de alguns torneios, né, mas assim, foi algo que eu não consegui levar adiante, porque assim, eu gostava de praticar esporte, sabe, Henrique Clay, mas eu sempre tive aquele perfil mais CDF, né? Então, assim, chega um momento onde você vai se aproximando ali de preparação para vestibular, né? Você vai, enfim, criando, né, a sua linha de estudos, ou o que é que você quer, vai fazer vestibular para quê? E como vestibular de direito, enfim, sempre foi um vestibular concorrido. Eu acabei, assim, não dando sequência, né, nas minhas atividades esportivas. Na sua infância e adolescência, você estudou em que colégio?
se preparar para o vestibular de Direito. Na verdade, o vestibular de Direito eu sempre quis fazer, né? Mas assim, nunca... A sua base educacional, sim, sua sim. formação, foi em quais Então, colégios? eu tive a oportunidade, né? E eu gosto de dizer isso assim, que foi um colégio que eu passei pouco tempo, porque era um colégio de formação básica no Centro Educacional Cezinho, porque meu pai, ele foi funcionário público, né? Funcionário dos Correios. E, enfim, na época a gente tinha pessoas da família que já tinham colocado seus filhos lá para estudar, porque geralmente o pessoal da indústria era um colégio ligado ao SESI, uma escola particular, né? Uma rede de ensino. Mas passei pelo Colégio Unificado, do saudoso professor Augusto Bezerra, que é uma pessoa assim que a gente tem muito carinho também. Mas assim, eu nunca, sabe, Henrique Clay, vi na minha família uma cobrança no sentido de que você tem que fazer vestibular de Direito, só pode ser na Universidade Federal de Sergipe, que você tem que ser aprovada no primeiro ano. Né? Meus pais, eles sempre foram muito tranquilos, né? Inclusive, os meus irmãos, eu tenho irmãos que estudaram no Colégio Salesiano, enfim, eu acabei não seguindo essa tendência, mas aquilo ali sempre para mim foi muito natural, né? Eu sempre fui muito estudiosa, né? Sempre algum colega meu, quando encontra, sempre tira essa brincadeirinha, porque eu sempre fui conhecida por ser a CDFzinha da sala, nerd, né, aplicada, tal. Então, assim, eu não tinha essa cobrança, era algo que realmente meus pais me deixaram muito confortáveis com isso. Tanto que a minha aprovação, né, na Universidade Federal de Sergipe ocorreu de uma maneira muito natural. Eu não precisei mudar de colégio, como eu tive colegas na época que foram procurar os grandes colégios particulares, os cursinhos, até porque os professores, e eu sempre digo isso, os professores que estavam lecionando no colégio que eu estudava eram os professores que davam aula nas grandes escolas também, né? Então, assim, eu nunca tive essa coisa, né? Eu tenho que ir para um cursinho específico, eu tenho que ir para tal escola. Sempre me mantive muito... Foi um processo de acúmulo de conhecimento. Eu sempre tive muita naturalidade com relação a essas coisas. Para a OAB mesmo, eu estudei sozinha. Eu ainda não estava nem formada, eu estava no 9º período. Então, assim, fui acumulando minha bagagem de conhecimento no estágio no escritório, na defensoria pública. E, assim, a aprovação veio naturalmente. Eu não estava nem formada ainda, estava cursando o 9º período do curso de Direito. Então, eu sempre levei a minha vida com muita naturalidade, sem muitas cobranças, sempre acreditando, claro, no meu potencial, certo? Eu acho que a gente sempre precisa acreditar, sabe? Olha, eu tenho potencial. E trabalhar para que isso aconteça, sabe? Não foi algo que caiu do céu. Então, assim, foi algo que eu me dediquei, mas, ao mesmo tempo, encarei com muita leveza e naturalidade. E quem me conhece sabe que esse é meu perfil. Eu sou muito tranquila. Eu acho que a gente já vive um mundo tão atribulado, a gente já vive com tantos problemas, para que a gente sempre fique sobrecarregado, porque, de alguma maneira, a gente vai deixando esse peso nas coisas que a gente faz. Então, assim, a gente estava falando do futebol aqui. Futebol é um meio estressante, muito pesado. E é curioso quando eu escuto, né, os funcionários do clube, as pessoas do dia a dia falando, poxa, é muito bom quando você está aqui, porque você tem uma energia boa, sabe? E eu acho que a gente precisa levar a vida dessa forma. Então, assim, sempre encarei isso, desde a minha infância, adolescência, sabe? Ser muito leve, mas ao mesmo tempo ter firmeza, ter convicção. Às vezes, assim, o fato da gente falar de uma forma mais mansa e tranquila, sabe, pode parecer que a gente não tem essa firmeza, mas nós temos sim, bastante. Não, eu conheço que você tem muita firmeza, tem muita convicção, já disse isso aqui. Já. Mas, assim, eu sei que... mas isso vem de um processo. Formação da infância, formação educacional, né, que forma o caráter, a personalidade, né, os primeiros 10 anos das nossas vidas. E veja que você encara tudo com naturalidade, mas você tem um projeto muito claro para perseguir, você é persistente e você corre atrás. Não deixa... Sabe que nada cai do céu. É preciso luta para conquistar as coisas. E tudo que você se predispõe a fazer, você faz bem feito. Por quê? Porque você estuda, porque você se compromete e aí trabalha, não é? Ou seja, não tem atalhos. Não existe atalhos. E eu sei muito bem porque você presidiu a Comissão de Direitos dos Animais da OAB de Sergipe. E na sua passagem por essa comissão, a comissão
teve uma visibilidade social muito grande. E isso despertou aos poderes públicos a importância, né, do avanço legislativo, né? Você e os colegas advogados e advogadas que compuseram essa comissão que você presidiu, foram muito importantes para o avanço legislativo aqui em Sergipe, né? A efetividade do Código de Proteção aos Animais aqui de Sergipe, né? E você continua essa luta no ISDA. Como foi a sua experiência na OAB? Olha, a minha experiência na OAB, Henrique Clay, ela foi decisiva, sabe, na minha formação profissional. Eu costumo dizer que eu poderia, né, depois que recebi minha carteira da OAB, estar trancada lá no escritório, passar a minha semana inteira só atendendo o cliente, né, indo para as audiências e me fechar, sabe, enquanto advogada. Mas eu sempre tive essa preocupação na minha função social a desempenhar. Porque a gente sai de uma instituição de ensino superior, né? E quem sai de uma instituição como essa tem um grande privilégio, Henrique. Nós somos privilegiados de alguma forma, né? Claro. Então, qual é a minha contribuição que eu posso dar à sociedade? Principalmente como advogada, o que é que eu posso fazer? Então, eu enxerguei, né, no direito animal essa minha contribuição. Esse amor que eu tenho aos animais, eu disse recentemente em uma outra entrevista que é um valor que foi introduzido na minha vida. Eu sou privilegiada de ter um pai, de ter uma mãe que amam animais, sabe? Que colocaram isso na minha formação, sabe? Então, não foi algo que surgiu do nada. E aliar isso à minha trajetória profissional dentro de uma instituição como a OAB só me fez crescer. Eu acho que a contribuição que a nossa comissão, à época, deu à sociedade foi gigantesca. É tanto que ainda as pessoas costumam associar o meu nome e achar que eu ainda estou na comissão. E, assim, a gente sempre tem que estar fazendo esse trabalho de informação, de que não estamos lá, né? Eu chego nos órgãos, é da OAB, eu explico que estou representando agora o Instituto Sergipano de Direito Animal, ficou marcado. E foram várias as contribuições nesse período. Mas outro fato que eu gosto de destacar e que foi uma experiência muito positiva também, né, na minha passagem junto à gestão, foi a oportunidade de ter sido conselheira seccional. A gente conseguiu levar, inclusive, algumas discussões envolvendo o direito animal para o Conselho da OAB, algo que nunca tinha existido, entendeu? Então, assim, para a gente foi muito bom também. A minha participação junto à Comissão Nacional, né, nas oportunidades que a gente teve em reuniões em Brasília, discutir com colegas do país todo, né, os avanços do direito animal. Então, assim, foi uma contribuição. Então, assim, eu poderia estar falando de outras experiências aqui que tive na ordem, né? Fui também já integrante da Comissão de Direitos Humanos, da OAB, né? Mas, assim, eu percebi que a minha militância em torno da causa animal e essa passagem no Conselho Seccional realmente me transformaram, sabe? E amadureceu, inclusive. Também. Serve para amadurecer. Exatamente. Né? O trato com os colegas, a oportunidade de você conhecer outros advogados, outras realidades, essa troca de experiências, sabe? Então, assim, a OAB, ela nos engrandece muito. E se eu pudesse deixar um recado aqui para todo jovem advogado que, enfim, não tem essa oportunidade ainda de uma vivência institucional, que faça isso. Sabe? Só tem a crescer. É uma contribuição muito bacana. Com certeza. Dani, eu, aos 17 anos, como milhares de estudantes no Brasil, se depara para uma grande decisão na vida. O que fazer? Vestibular para quê? Eu mesmo tive uma dúvida entre direito e jornalismo. Eu digo isso sempre. Você teve dúvida na hora de escolher ou não? Não, eu não tive dúvida, mas como a gente chega numa fase onde a gente tem que olhar o que é possível e o que não é, direito sempre foi a minha primeira opção. Mas eu ficava pensando, poxa, eu vou tentar vestibular na Universidade Federal de Sergipe, um vestibular duro, difícil. E se eu não conseguir passar? Aí eu colocava, não, eu não quero ir para uma faculdade particular. Por quê? Porque assim, Henrique Clay, eu já tinha estudado em colégio particular, certo? Enfim, para mim, eu acho que um dos grandes
uma das grandes contribuições que meus pais puderam me dar. Eu não sou filha de pessoas ricas, influentes, tradicionais, né? Meus pais sempre foram trabalhadores, me ofertaram a educação e eu sou muito grata a eles por conta disso. Então, eu não queria levar essa despesa para os meus pais, ter que pagar uma faculdade particular, né? Então, assim, eu digo, não, eu tenho que passar na Universidade Federal de Sergipe. Mas se eu não conseguir ser aprovada no curso de Direito, eu vou tentar outro curso que eu também gostava, que eu tinha uma simpatia e que é uma temática que eu gosto. Eu iria fazer economia. Então, assim, talvez... A área de humanas, né? Exatamente, talvez, enfim, não sei. Eu acho que eu tinha uma maior contribuição a dar enquanto advogada. Não tenho dúvida. Mas no curso de Direito, você teve alguma dúvida de ser advogada? Não, já sempre tive a vez? certeza de ser advogada. O curso Isso eu também. O curso de Direito Quando eu entrei no curso, eu disse, não me deixou dúvidas advogado. com relação a isso. Nunca fiz concurso. Não tive vontade de ser juíza, promotora. Não tenho essa vocação. Também não tenho. É isso. Sempre, a advocacia sempre foi, na verdade, é a minha primeira paixão. Vai ser a minha paixão você eterna. tem em si advocacia na veia. Exatamente. Aí, então tá no podcast certo. Exatamente. E com a pessoa certa. Como você se autodefine, Daniele? Eu sou muito corajosa. Essa é a palavra assim que eu costumo usar para me definir, porque eu acho que é preciso coragem mesmo. São tantos desafios, tantas dificuldades, que se a gente não tiver coragem, entende? A gente não sai do lugar. Não sai do lugar. Tomar atitude, o poder da ação. Exatamente. É isso aí. Então, esse foi um podcast, mais um podcast com Daniele Ferreira, minha colega advogada, amiga, é uma mulher corajosa, uma mulher firme, convicta nas suas ideias e que milita na advocacia com muita dignidade, muita ética e competência. Foi um prazer muito grande. Obrigado pelo convite e vamos em frente. Adorei. Valeu. Até a próxima. Tchau.